Olá, meninos do sétimo ano, tudo bom? Tudo jóia? Vamos aí mais uma semana, né? Nós ficamos aí uma semana sem ter aula, gente, então nós estamos na semana 31, tá? Diferente do SPE que já está na 32. Então nós vamos começar agora a última das regiões, né, do Brasil que nós já estudamos, tá? Então nós vamos agora na região centro-oeste, é a última das regiões, tá? Então nós temos aqui umas características, né, comum que eu anoto para vocês. A região centro-oeste, ela é a segunda maior em tamanho territorial, tá? Mas é a segunda menos populosa, certo? A região centro-oeste, ela não é banhada pelo mar, é a única das regiões que não é banhada pelo mar. Regiões, não pensa em estado, não, porque aí vocês vão pensar assim, nossa, Minas Gerais também não é banhada pelo mar. Eu estou falando regiões. Minas Gerais está na região sudeste e a região sudeste é banhada pelo mar, tá? Então, um pouquinho da história da região centro-oeste. Entre os séculos 16, 17 e 18, né, os bandeirantes, vocês já conhecem a história dos bandeirantes, né? Eles saíram do estado de São Paulo, né, da cidade ali de São Paulo, com o objetivo da procura de pedras preciosas, de outras riquezas para o Brasil, para ajudar no seu desenvolvimento, não é isso? Então, os bandeirantes, eles que iniciaram a colonização, né, a ocupação da região centro-oeste, que era esquecida pelos portugueses. Pelo amor de Deus, não tinha esse nome centro-oeste, gente. Era uma região. Mais tarde que vão dar. Igualzinho eles fizeram, por exemplo, na região em Minas Gerais, né? Algumas cidades surgiram com a mineração. Aqui na região centro-oeste também foram os bandeirantes que fundaram algumas cidades. Então fundaram Cuiabá, Rio Verde. Eu estou apenas dando esse exemplo. Tem outras cidades, né, que foram fundadas pelos bandeirantes, né, através da mineração, por causa da mineração, certo? Bom, uma curiosidade, né? A nossa capital federal hoje está no centro-oeste. Ela foi transferida do Rio de Janeiro para o estado de Goiás e na construção de Brasília. E ela, então, se torna um distrito federal. O que é um distrito federal, pessoal? É independente, tá, do estado. Ela está dentro do estado de Goiás, mas o território formado pelo Distrito Federal, ele é independente, porque é a nossa capital. Então, por exemplo, o Distrito Federal, ele tem deputados, né? Lá em Brasília tem deputados, tá? E Goiás também tem deputados. Então, esses deputados eleitos pelo Distrito Federal é para organizar ali, tá? Depois da construção de Brasília, né, gente, que ela foi construída pelo presidente Juscelino Kubitschek, né? Lógico que houve muitas mudanças, muitas transformações naquela região, tá? Ela inaugura em 1960, ela levou 4 anos para ser construída, ela inaugura acho que em 61. O tempo do mandato como presidente de Juscelino Kubitschek foi o tempo da construção de Brasília, tá? Olha, é um fenômeno, né? Porque em 4 anos se construiu uma cidade e ela foi construída para ser a capital do Brasil,
tá? Então toda ela é projetada, ela é programada, ela como é que fala? Planejada, né? Principalmente, é uma cidade, pessoal, muito bonita, viu? Vale a pena a gente conhecer porque é diferente de tudo. Houve, lógico, discordância na época da construção de Brasília pela população, porque muitas pessoas acharam que o grande endividamento do Brasil, que já era endividado, endividou cada vez mais, foi com a construção de Brasília, porque na época o presidente, lógico, teve que pedir dinheiro emprestado, né, para outros países. Tem pessoas que aplaudem, então sempre há controvérsias. Por que eles queriam, então, transferir a capital para o centro-oeste? Uma por questão de segurança, né? Eles alegavam a questão de segurança, estar longe dos oceanos, o mar era mais difícil chegar, e outra também para que aquela região do centro-oeste ela pudesse se desenvolver mais, né? Essa é uma como é que fala? Dos argumentos que as pessoas usaram, inclusive o presidente. Então, nós temos aqui os estados que pertencem a Centro-Oeste. Então, nós temos o Distrito Federal, né, gente, que é considerado independente. Nós temos Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Até 1950, a região centro-oeste ela era formada por dois estados, Goiás e Mato Grosso. Goiás, quer dizer, o Mato Grosso ele foi dividido antes, ele virou Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pelo tamanho. Então, esses dois estados estão na região centro-oeste. Goiás foi dividido entre Goiás e Tocantins. E Tocantins quer dizer, essa divisão é mais recente. Ficou na região norte do Brasil, certo? Bom, como que é o clima, né, que nós temos ali, o clima da região norte? Bom, nós temos ali um clima tropical, né, semi-úmido, onde existem duas estações muito bem definidas. Quais são os fatores que influenciam esse clima? Lógico, altitude, latitude, massas de ar e continentalidade, né? Se estivesse no litoral, seria maritimidade, ali é continentalidade, certo? Como outros lugares também, esses fatores influenciam. E as formações vegetais, né? Nós temos o cerrado, que é chamado da savana brasileira. No norte do Mato Grosso, nós temos uma floresta amazônica preservada, uma grande parte da floresta amazônica dizem que é muito bem preservada. Nós temos o Pantanal, né, que é muito famoso, agora até estava aí nas redes, na televisão, né, que houve incêndio, porque o Pantanal, apesar de ter muitos rios, né, mas tem a época da seca, né, pessoal? Então, o Pantanal, ele é formado por diferentes ecossistemas que se interagem ali. E qual é a característica do cerrado, né, que é o principal tipo de formação? O próprio nome diz, né, cerrado, parece que é uma coisa seca, não parece? Para mim parece. Então são arbustos esparsos, troncos retorcidos, folhas duras, né? Raízes longas, essas raízes longas muito infiltradas no solo, é a procura o quê? De água nesse subsolo, tá? Então tem um solo profundo, né? Onde abastece essa vegetação. Nós temos a construção, tá, gente, de uma rodovia, até uma curiosidade, né? Nós temos a construção da Transpantaneira. A Transpantaneira, na verdade, o nome dela é MT, né, Mato Grosso, 0,
60, tá? E ela, dizem que é uma aventura, trafegar por essa Transpantaneira, é um sinônimo de muitas belezas naturais, mas ainda é uma estrada de chão. Ela corta todo o Pantanal, tá? Ela tem mais ou menos 150 quilômetros e é uma época em que é, você pode se deparar, né, com, na época, por exemplo, das cheias, né, das vazantes, se depara com jacaré no meio da estrada. Você pode estar atravessando, você depara com uma sucuri, com uma onça, e assim por diante. E essa transpantaneira, ela surgiu para o escoar, né, gente, para ter uma maior facilidade do escoamento da produção do que era produzido naquela região, né? Essa era a intenção. Hoje ela tem, lógico, a sua serventia, mas é uma serventia meio limitada para os moradores, tá? Na verdade, ela é uma rota para aventureiras, pessoas que gostam, né, de ter esse tipo de aventura. Tem essa Transpantaneira, ela como tem muitos rios ali, tem muitas pontes que foram construídas, pontes de madeira, né? Então é bem rudimentar as condições estruturais, mas é uma aventura turística. Quem gostar, né, planeja-se bem e passa lá passear na Transpantaneira, pessoal. Certo? Então tem que ter uma estrutura, um planejamento muito grande, onde que você vai hospedar, né? Essas coisas todas, certo? Então, a nossa aula de hoje, ela fica por aqui. Na próxima, nós continuamos. Vamos ter 3 aulas de geografia essa semana, tá, meus amores? Beijos para vocês.